Em 1645, em uma caverna fria e silenciosa chamada Rei Gando, um homem aguardava a morte, não cercado por luxo, não rodeado por discípulos, não celebrando vitórias. Sozinho, Miyamoto Musashi, invicto em mais de 60 duelos mortais, segurava um pincel, não uma espada, e naquele momento final, ele não estava preocupado em registrar feitos, nomes ou glória. Ele queria deixar algo mais perigoso. Um aviso. Musashi sabia que séculos depois, as pessoas iriam romantizar a espada, a técnica, a estratégia. Mas ele também sabia que quase ninguém entenderia o verdadeiro motivo pelo qual ele nunca perdeu. Que o segredo não era bonito, não era inspirador, não era confortável. Musashi escreveu algo que a maioria ignora até hoje. Seu corpo é a sua primeira arma. Se ele falhar, sua mente não importa. Porque ela destrói a fantasia moderna de que sucesso, domínio ou poder vem apenas da mente. Ela expõe uma verdade brutal. Sem um corpo preparado, a mente é inútil sob pressão. Hoje você pode ter livros, cursos, podcasts, teorias, mas quando o corpo falha, quando a respiração trava, quando os músculos não respondem, quando a postura cede, quando o cansaço domina, tudo o que você sabe desaparece. Musashi entendeu isso cedo, e foi por isso que ele treinou o corpo de forma quase obsessiva. Musashi nasceu em 1584, no Japão feudal, uma época em que erro significava morte imediata. Aos 13 anos, ele entrou em seu primeiro duelo real. Não um treino, não uma simulação, um duelo de vida ou morte. Seu oponente era um samurai adulto, experiente, armado. Musashi usava apenas um pedaço de madeira. Ele venceu. E não venceu porque pensou melhor. Venceu porque seu corpo respondeu antes da dúvida. Dos 13 aos 30 anos, Musashi lutou 60 duelos mortais. 60 situações onde um reflexo atrasado, um passo mal dado, um corpo cansado, significavam fim. Ele nunca perdeu. Mas aqui está o ponto que quebra a narrativa comum. Musashi dizia não ter talento especial. Ele afirmava que qualquer pessoa poderia alcançar o mesmo nível, desde que estivesse disposta a pagar o preço que quase ninguém aceita pagar. O preço do treinamento diário, repetitivo, silencioso e brutal do corpo. No livro dos 5 Anéis, escrito pouco antes de morrer, Musashi deixou uma frase que assusta quem realmente entende. Tempere-se com 1000 dias de prática. Refine-se com 10.000 dias de treinamento. 1000 dias não são um desafio de Instagram. São quase 3 anos sem parar. 10.000 dias são 27 anos. Musashi está dizendo algo que ninguém quer ouvir hoje. Os primeiros anos não são para brilhar. São apenas para não ser fraco. A maioria das pessoas quer resultado rápido. Musashi queria um corpo que não traísse sob pressão. Ele repetia os mesmos movimentos milhares de vezes, até que não houvesse hesitação, até que o corpo reagisse sem pedir permissão à mente. Porque em combate e na vida, pensar demais é morrer devagar. Aqui está onde quase todo mundo falha. Musashi não separava treino de vida. Ele escreveu: a postura no combate deve ser a mesma da vida diária. A postura da vida diária deve ser a do combate. Agora olha para você. Ombros caídos, peito fechado, cabeça baixa, respiração curta, corpo mole. Musashi diria sem rodeios: você está treinando para ser fraco. Cada hora sentado curvado, cada noite largado no sofá, cada movimento feito no automático. Isso é treino. Não existe neutralidade. Ou você está treinando força, ou está treinando fragilidade. Você não treina 1 hora por dia. Você treina 24 horas por dia. Seu corpo aprende padrões o tempo todo e depois cobra o preço. Musashi desprezava motivação. Motivação é emoção. E emoção passa. Disciplina é padrão. Seu corpo não precisa que você esteja animado. Ele precisa de consistência. O corpo aprende com repetição, não com promessa. Não é sobre treinar quando dá. É sobre treinar porque é inegociável. Foi assim que Musashi se tornou impossível de parar. Não porque ele era especial, mas porque ele se recusava a viver como alguém comum. Existe uma mentira moderna que Musashi destruiria sem piedade. A mentira de que pensar bem é suficiente. A verdade é outra, e ela é desconfortável. Em momentos reais de pressão, o corpo decide antes da mente.
quando o perigo aparece, quando a tensão sobe, quando o confronto acontece, o cérebro racional chega atrasado. O corpo reage primeiro. Respiração, postura, equilíbrio, reflexo. Se essas coisas não estão treinadas, não importa o quanto você sabe. Musashi entendeu isso porque viveu onde não havia segunda chance. Musashi dizia algo simples e brutal. A espada é apenas uma extensão do corpo. Se o braço treme, a espada treme. Se o corpo cansa, a técnica morre. Se o equilíbrio falha, a luta acaba. Não existe técnica que sobreviva a um corpo fraco. Por isso, antes de dominar qualquer estilo, Musashi dominou a si mesmo. Ele treinava o corpo para responder sem pensamento consciente. Porque pensar consome tempo, e tempo em combate custa a vida. Musashi observou centenas de guerreiros morrerem e percebeu um padrão. Não morriam os menos inteligentes, morriam os que falhavam fisicamente sob pressão. Por isso ele defendia o desenvolvimento de 5 qualidades físicas essenciais, não opcionais. Essenciais. Primeira, resistência. Alguns duelos duravam horas. Sol forte, armadura pesada, respiração curta. Quem cansava primeiro, morria. Resistência não é estética, é sobrevivência. Na vida moderna, é a capacidade de continuar quando todo mundo para. Segunda, velocidade. A vitória muitas vezes acontece em frações de segundo. Não vence o mais forte, vence o mais rápido a agir corretamente. Velocidade não vem do pensamento, vem de um sistema nervoso treinado. Terceira, força. Quando 2 espadas se encontram, alguém cede, o mais fraco recua, o mais forte domina o espaço. Força não é para impressionar, é para impor presença. Quarta, flexibilidade. Musashi lutava em areia, lama, pedra, escadas, terrenos irregulares. Um corpo rígido quebra, um corpo adaptável sobrevive. Flexibilidade é a capacidade de se mover bem, mesmo quando tudo muda. Quinta, equilíbrio. Perder o equilíbrio é perder a vida. Uma queda, um tropeço, um passo mal calculado. Fim. Equilíbrio não é só físico, é coordenação, consciência corporal, controle. Talvez você não enfrente duelos mortais, mas não se engane, você está em guerra. Guerra contra o cansaço, o conforto, a procrastinação, a mediocridade e a própria fraqueza. E as mesmas 5 qualidades decidem tudo. Você tem resistência para continuar anos no mesmo objetivo? Velocidade para aproveitar oportunidades? Força para sustentar pressão? Flexibilidade para se adaptar quando tudo quebra? Equilíbrio para não desmoronar emocionalmente? Ou seu corpo já desiste antes da sua mente? Esta é a armadilha moderna, a busca incessante por hacks, atalhos e métodos rápidos. Vivemos de teorias brilhantes, mas esquecemos o essencial. Musashi chamaria isso de auto-engano, porque quando o corpo não acompanha, a mente vira espectadora. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se o fôlego acaba, se a postura colapsa, se o reflexo atrasa, acabou. Não existe segundo lugar quando o corpo falha. O estilo Niten-Ichi Ryu, 2 espadas ao mesmo tempo, era considerado impossível. Não por falta de técnica, mas por exigir um corpo absurdamente preparado. Coordenação extrema, força bilateral, equilíbrio absoluto, presença total. Musashi não começou com 2 espadas. Ele chegou lá porque o corpo dele permitia. O corpo veio antes do estilo. Sempre. Seu corpo já está sendo treinado. A única pergunta é: para quê? Para aguentar pressão ou para quebrar sob ela? Para reagir com presença ou para travar quando importa? Musashi não deixava isso ao acaso. Existe um ponto onde quase todo mundo desiste. Não por falta de capacidade, mas por excesso de conforto. Musashi entendia algo que hoje foi completamente esquecido. O conforto enfraquece o corpo antes de enfraquecer a mente. E quando o corpo enfraquece, a mente mente para você. Ela começa a justificar, a negociar, a adiar. Musashi não negociava com o próprio corpo, ele o forjava. Depois de vencer 60 duelos, depois de ser reconhecido como o maior espadachim do Japão, depois dos 50 anos de idade, Musashi não parou. Ele fez o oposto. Ele se isolou em cavernas,
Subiu montanhas até sangrar os pés, meditou debaixo de cachoeiras geladas no inverno. Por quê? Porque ele sabia. Um corpo que não é testado apodrece. Isso não é filosofia, é biologia. O músculo fica forte quando é forçado. O coração, esse só cresce quando é quebrado. E o sistema nervoso só evolui quando é desafiado. Sem estresse não há adaptação. Sem adaptação não há força. Se você vive sempre confortável, se seu corpo nunca entra em estado de alerta real, ele se torna inútil quando a adversidade aparece. Musashi não treinava em academias confortáveis. A rotina dele era simples e brutal. Acordava antes do amanhecer. Treinava movimentos por horas, repetição infinita. Escalava montanhas com peso nas costas. Praticava meditação em posições dolorosas. Lutava em lama, neve, areia, pedra. E o descanso? Para Musashi, ele não era o vazio. Pintar, praticar a caligrafia ou esculpir, tudo exigia um controle fino, uma união absoluta entre corpo e mente. Nada ali era aleatório. Tudo, absolutamente tudo, era treino. Hoje as pessoas acreditam que treinar é apenas 1 hora por dia, com música alta e motivação passageira. Musashi diria que isso é brincar de ser forte. Para ele, o verdadeiro treino acontece 24 horas por dia. É a forma como você anda, o modo como se senta e até a maneira como respira. Cada reação ao cansaço é uma escolha. Ou você treina para a força, ou treina para a fraqueza. Musashi deixou isso claro em seus preceitos finais. Não procure o prazer físico. Isso assusta muita gente. Mas ele não falava de prazer como quem fala de alegria. Ele falava de dependência. Quando você passa a precisar do conforto para funcionar, sua essência se torna frágil. O colchão macio, a comida ideal, o clima controlado e o entretenimento sem fim. Tudo isso vicia. O seu corpo se acomoda na facilidade e aí vem o perigo. No momento em que algo sai do controle, você simplesmente quebra. Musashi escolheu viver com o mínimo. Dormia no chão. Comia apenas o necessário e carregava consigo tudo o que possuía. Isso não era pobreza, era estratégia. Ele entendia que quanto menos posses, menos distrações. Com menos distrações, o foco se torna absoluto. E onde há foco absoluto reside o verdadeiro poder. Um guerreiro nunca acumula peso morto. Você não precisa viver em uma caverna, mas precisa responder com honestidade. O que você busca? O conforto ou a capacidade? O prazer imediato ou a força duradoura? A facilidade ou o domínio absoluto? Entenda, toda vez que você escolhe o caminho fácil, está treinando o seu corpo para desistir. Mas, toda vez que escolhe o difícil, você está expandindo os seus limites. No momento em que o corpo entra em desconforto real, a máscara finalmente cai. Ali não existe motivação barata, nem discurso bonito. Só sobra o que é real. Só sobra quem você verdadeiramente é. E Musashi acreditava que é exatamente nesse estado, despojado de toda mentira, que o verdadeiro guerreiro nasce. Até aqui você entendeu por que Musashi treinava o corpo como prioridade absoluta. Agora vem a parte que separa leitores de praticantes. A verdade é que Musashi não respeitava quem apenas entendia a teoria. Ele respeitava quem a aplicava. E aqui está a realidade nua e crua. Sem uma estrutura real, a sua disciplina não passa de uma intenção vazia. Musashi jamais treinava quando dava. Ele não seguia a vontade do momento. Ele vivia dentro de um sistema. A maioria das pessoas não falha por preguiça, mas por uma total falta de direção. Elas treinam de forma aleatória, mudam de método toda semana e buscam estímulos novos o tempo todo. Musashi fazia o oposto. Ele entendia uma verdade brutal. O básico, repetido à exaustão até atingir a perfeição, sempre vencerá qualquer técnica sofisticada. Musashi não treinava para manter as aparências, ele treinava pela sobrevivência. O corpo não era um troféu, era uma ferramenta que precisava ser resistente, rápida, forte e, acima de tudo, adaptável. Se uma prática não desenvolvia o equilíbrio e a letalidade, ela era descartada sem hesitação. Era simples assim. Musashi ensinava que um movimento
só é verdadeiramente seu quando o corpo o executa sem precisar de permissão da mente. Por isso, ele não buscava variedade, ele buscava volume. Escolha um movimento básico. Pode ser uma flexão, um agachamento ou um golpe no ar. E faça 1000 repetições. Não importa se levará dias, o que importa é concluir. E depois, mais 1000 e mais 1000. O seu corpo não aprende pela novidade, ele aprende pelo acúmulo. O sistema nervoso não se impressiona com picos de intensidade esporádica. Ele responde à constância da repetição. É assim que os reflexos são esculpidos e o corpo passa a reagir antes mesmo do pensamento. Musashi não queria ter que pensar durante o combate. Ele queria apenas agir. E essa clareza só nasce do acúmulo infinito de repetições. Musashi dizia que a postura do combate deve ser a mesma postura da vida. Isso carrega um significado profundo. A forma como você posiciona seu corpo molda silenciosamente a sua mente. Ombros caídos comunicam submissão. O peito fechado revela o medo. E a cabeça baixa indica uma vida de evasão. Seu corpo fala antes da sua boca e, o pior, ele fala diretamente para você. Se você anda curvado, seu cérebro entende que o seu destino é a fraqueza. Peito aberto, ombros para trás e cabeça erguida. Mantenha a respiração profunda, sempre. Faça isso na rua, no trabalho ou mesmo quando estiver sozinho em casa. Não se trata de parecer forte para os outros, mas de ser forte para si mesmo. Com o tempo, essa postura se torna inconsciente. E é nesse momento que a sua mente não tem outra escolha a não ser acompanhar. Musashi não deixava o desconforto ao acaso. Ele o planejava com precisão. Você deve fazer o mesmo. No mínimo uma vez por semana, force seu corpo a enfrentar o que ele mais evita. E que não seja algo simbólico, mas real. Encare um banho gelado prolongado, corra até o seu limite absoluto ou suporte um jejum de 24 horas. Pode ser um treino de luta extenuante ou carregar peso por longas distâncias sob o frio e a chuva. Diante do desafio, não discuta, não negocie, apenas faça. Ao fazer isso, seu corpo aprende uma lição essencial, a de que ele é perfeitamente capaz de sobreviver ao desconforto. Isso constrói uma confiança interna real, muito diferente dessa autoestima falsa e frágil que vemos por aí. Quando as dificuldades inevitáveis da vida aparecerem, seu corpo não entrará em pânico. Ele já conhecerá o terreno. Musashi cortava impiedosamente tudo o que não o fortalecia, e você precisa aprender a fazer o mesmo. Seja na comida que ingere, nos objetos que acumula ou nos estímulos que consome. Se algo não te torna mais capaz, ele inevitavelmente te torna mais fraco. No caminho da maestria não existe meio termo. Musashi encarava a alimentação como combustível, não como distração. A regra era simples: comida de verdade, com poucos ingredientes e sem excessos. Mas ele seguia um princípio que poucos suportam: coma sempre um pouco menos do que gostaria. Manter-se levemente insatisfeito é o que te mantém alerta. O corpo saciado demais se torna lento, o corpo confortável demais se torna frágil. Olhe ao seu redor agora. Quantas coisas você possui que exigem a sua manutenção, a sua atenção e a sua energia? Musashi nos deixou um aviso preciso: se você não consegue carregar as suas posses, são elas que carregam você. Entenda que quanto menos coisas você acumula, menos ruído existe na sua mente. E onde há menos ruído, a presença se torna absoluta. Entenda uma coisa: o corpo é o seu primeiro campo de batalha. Se ele falha, tudo o mais desmorona. A mente entra em pânico, a estratégia se quebra e a sua filosofia simplesmente desaparece. Musashi foi invencível, porque ele garantiu que, no calor do combate, o seu corpo jamais o trairia. Existe um erro grave quando as pessoas ouvem a palavra monstro. Elas pensam em agressividade, em brutalidade cega ou em alguém dominando os outros. Mas Musashi nunca falou disso. Para ele, um monstro não era quem atacava mais forte. Era aquele que simplesmente não quebrava. O duelo final contra Sasaki Kojiro explica tudo. Aquela batalha não foi vencida no golpe, mas sim horas antes.
Enquanto Kojiro queimava energia em raiva, ansiedade e orgulho, Musashi descansava. Enquanto o adversário se alimentava da própria emoção, Musashi permanecia presente. Kojiro precisava provar algo. Musashi não precisava de nada. Isso é o verdadeiro domínio corporal. Com o corpo regulado, a respiração estável e a postura sólida, a mente se torna clara. Quando o momento chegou, o corpo respondeu sozinho. Um movimento. Um golpe. O fim. A verdade é que a maioria das pessoas hoje já entra cansada na vida. Cansada física, mental e espiritualmente. E não é porque trabalham demais, mas porque vivem mal, dormem mal, comem mal e buscam conforto em excesso e depois se perguntam por que não aguentam a pressão. O corpo não mente. A mente pode racionalizar e criar histórias, mas o corpo apenas reage. Se você o treina, ele responde. Se o negligencia, ele cobra. Não existe atalho. Ser um monstro não é treinar até morrer ou viver em sofrimento constante. É algo muito mais difícil. É ter uma consistência brutal no básico. É o caminho longo que quase ninguém tem coragem de seguir. Mas quando seu corpo se torna confiável, tudo muda. Sua mente se acalma, suas decisões clareiam e a sua presença se transforma. Musashi não intimidava com palavras, ele intimidava com a sua quietude. Você não precisa ser Musashi, mas precisa decidir agora. Vai tratar seu corpo como uma ferramenta descartável ou como a arma mais importante da sua vida? Em qualquer crise, seja emocional ou financeira, é o seu corpo que sustenta tudo. Pouco antes de morrer, Musashi escreveu: tempere-se com 1000 dias de prática. Refine-se com 10.000 dias de treinamento. Isso não é poesia. É um contrato com a realidade. Se você sentiu que não dá mais para viver na fraqueza, não ignore esse chamado. Deixe o seu like e escreva 1000 dias nos comentários para selar esse compromisso público. Inscreva-se no canal. Aqui nós não treinamos aparência, treinamos capacidade. Não buscamos conforto, buscamos domínio. Treine como se a sua vida dependesse disso, porque no fim das contas, ela realmente depende. Nos vemos no próximo vídeo, guerreiro.